O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, uma lei federal de 1990, completou 30 anos nessa semana. Por isso, o Câmara Ligada de hoje, mais uma vez gravado em casa, é sobre a defesa dos direitos infanto-juvenis. Eu converso com Maria Aparecida Fonseca, que é administradora de empresas e ex-conselheira tutelar aqui no município da Campanha. Ela foi a autora de uma sugestão que apenas 30 anos depois deu origem a uma alteração da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que hoje permite que os pais possam ir a consultas acompanhando seus filhos sem prejuízo do salário em algumas vezes durante o ano. Muito obrigado, Maria Aparecida, pela sua participação. O autor oficial do ECA, Ronan Tito, que na época era senador por Minas Gerais, já disse em mais de uma ocasião que o Estatuto sempre recebeu críticas de pessoas que desconhecem a realidade das crianças e dos adolescentes brasileiros. A senhora, quando foi conselheira tutelar, considerou que essa lei é eficaz para garantir os direitos infanto-juvenis? Bom dia, Jonas. Obrigada por esta oportunidade de falar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a condição da criança e do adolescente, baseada na minha experiência como conselheira tutelar. Os 30 anos do ECA merecem sim ser comemorados e um assunto que deve ser trazido à baila com frequência para divulgar esse instrumento tão importante na vida do cidadão brasileiro, porque a criança de hoje é o adulto de amanhã, né? E ele é um instrumento jurídico, um texto jurídico muito avançado. E a partir, somado à Constituição de 88, ele traz uma mudança radical, que daí advém todos os outros seus artigos, da mudança da condição da criança, que era tratada como um objeto sujeito à intervenção, ao domínio do adulto, para um sujeito de direitos. E o importante é que isso aí vem sendo modificado, acompanhando a mobilidade social. É natural que ele seja objeto de resistência e de crítica, porque essa mudança na condição da criança e tudo que daí advém é uma quebra de paradigma. E toda quebra de paradigma, ela gera resistência, ela gera crítica, talvez por desconhecimento da importância da criança e da situação que as crianças vivem. Não me cabe aqui esticar o assunto, mas ninguém tem noção, acho que grande parte da sociedade não tem noção da forma que as crianças vivem, carências materiais, agressões físicas, agressões psicológicas, as mais variadas formas de abuso. E o ECA, ele se propõe, não que de imediato, mas como todo processo social, que ele seja incessante no combate a essa condição. O projeto do ECA foi apresentado como o filho primogênito da Constituição Federal de 1988, mas antes disso, em 1986, a senhora sugeriu à Assembleia Nacional Constituinte uma alteração legislativa que só 30 anos depois se concretizaria em defesa do direito da criança à saúde. E isso aconteceu em 2016 com o Marco Legal da Primeira Infância. Como foi que surgiu essa ideia e como foi vê-la se tornar uma lei? Então, a minha preocupação com a condição da criança, com os laços familiares, não é desde sempre. Eu trabalhava na época, em 86, numa grande empresa, e grande parte dos colaboradores era um quadro de mulheres e mães. E a gente percebia ali que elas não tinham um amparo legal para o abono das ausências quando se tratava de levar uma criança para uma consulta médica, numa avaliação psicológica, no internamento hospitalar. Nunca me lembro de ter sido negado isso a elas, pelo menos na minha área, mas aquilo era visto como uma benesse, como um ato de compreensão a partir da gerência, do chefe, do supervisor, enfim, do seu superior. E já que naquele momento estava fervilhando a questão da Assembleia Constituinte, eu tive essa iniciativa de pedir que se modificasse a legislação trabalhista, embora eu soubesse que não era uma lei que seria tratada ali, mas que ali eles dessem caminhos, abrisse uma brecha
para que ocorresse essa modificação e que concedesse às mães o direito, não que isso fosse tratado como um ato de compreensão e de benevolência por parte dos superiores. Foi daí que eu tive essa iniciativa, que felizmente agora, 30 anos depois, em 2016, que com esse novo marco da primeira infância, foi concedido. Na semana do 30º aniversário do ECA, a senhora sonha com algum novo direito para as crianças e os adolescentes dos próximos 30 anos? O que eu espero, o que eu gostaria, o que eu sonho para as nossas crianças e para os nossos adolescentes é que essas políticas não parem só na letra fria da lei, que elas sejam executadas, que haja investimento, que haja capacitação, que haja trabalho junto das famílias. Um aspecto muito importante que eu achei nesse marco da primeira infância é sobre a paternidade responsável, que isso sofra um processo de continuidade, que venha ocorrendo essas adaptações, essas modificações de acordo com a dinâmica social, para que as nossas crianças possam se desenvolver num clima de mais segurança, de mais tranquilidade, de mais qualidade de vida, e que com esse processo a gente consiga diminuir esse distanciamento, essa desigualdade social. É isso que eu quero para as nossas crianças, para a nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez, Maria Aparecida, pela sua participação, e a você de casa, até o próximo Câmara Ligada.